Alan Diniz Souza, essa semana nós tivemos aí tristes notícias a respeito da relação do ser humano com os animais na Terra, sobretudo os animais que estão mais próximos da gente. A gente não está nem falando da fauna silvestre, daqueles que estão lá no meio do mato, não. A gente está falando desses que convivem com a gente, que vivem dentro de casa, ou que nós cruzamos pelas ruas. Tivemos uma notícia muito triste de um cãozinho em Santa Catarina que foi assassinado. Supostamente ainda está sendo investigado, é claro, mas supostamente por um grupo de adolescentes que teria espancado esse cãozinho e uma vez ainda que foi socorrido, não foi possível fazer nada por ele. E ele teve que ser submetido à eutanásia, que é a morte assistida. Isso, é claro, que deixa todo mundo sensibilizado, sobretudo aqueles que têm um animalzinho em casa. Eu acho que você tem os seus animaizinhos, eu tenho lá também o Costelinho, agora eu tenho um gatinho também. Quando a gente vê isso, a gente fica inconformado, fala, como pode? Tanto pela crueldade com que aconteceu, quanto pelo fato de serem animais. E quem tem um animalzinho sabe o quanto eles são carinhosos, o quanto eles são agradecidos, o quanto eles são alegres, quanto eles transformam a nossa vida. Por que a gente vai pensar, né? Dentro do espiritismo, por que um animal desse tem que sofrer? Sofrer desse jeito? Porque, veja, o ser humano nós entendemos. O Espiritismo nos explica que a vida na Terra, a Terra é uma escola, e nem sempre a escola é um lugar muito alegre. Às vezes é um lugar onde você tem que fazer as suas tarefas simplesmente, cumprir o seu horário. E é um lugar de provas, você tem que ser provado eventualmente, do conhecimento que você adquiriu, né, da moralidade que você adquiriu. Em outros momentos, você é um planeta de expiações, que a gente também expia pelos erros que cometemos no passado, para que nós possamos aprender. Não é o sofrimento como um castigo, mas o sofrimento como uma forma de pedagogia, uma forma de nos encher. É o sofrimento pedagógico, realmente. Agora, considerando que os cães não têm nenhuma expiação, porque eles não têm consciência, eles não têm moralidade. A moralidade é eminentemente humana. O ser humano tem consciência de si mesmo e tem consciência da ética, do que é bom e do que é ruim. Por que um animal desse é submetido a esse horror? E o que pode trazer de benefício para esse animal, se ele, como eu disse, não tem nem nada para expiar e nem nada a ser provado? Realmente o animal não tem individualidade e para ele nada foi aprendido e nem nada foi espiado. Mas acredito que um movimento desse sirva para nos alertar como a violência humana ainda é presente na nossa vida social. Você vê que são meninos, né? Possivelmente meninos, moleques, adolescentes, que têm por trás pais que não passaram valores para eles se manifestarem dessa forma. Além do que, é um bando de meninos. Então, nós temos lá em Freud a ideologia das massas, que um ali com a cabeça desequilibrada, numa função meio de liderança da turma, que conduz os outros àquela violência gratuita, desnecessária. Da mesma forma que nós vimos há alguns anos atrás um indígena em Brasília que foi queimado, da mesma forma que a gente vê violências gratuitas e desnecessárias. E aí, como esse assunto ficou na mídia, aí já surgiu um outro cãozinho no Paraná que morreu com um tiro, aí um outro foi morto por um policial ontem no Sul. Então, nós vamos receber agora várias notícias que já aconteciam, só que agora vão ser veiculadas. A gente não ficava sabendo de tantas assim, mas elas estavam acontecendo. Não é uma coisa pontual que aconteceu agora. É uma coisa registrada, é diferente. E essa coisa registrada mostra o que tristemente a gente tem que analisar como a violência humana ainda enraizada nos corações, né? Porque quando a gente é violento com alguém que pode se defender, é uma coisa. É uma violência também, mas é uma violência que talvez tenha uma consequência direta. Agora, quando a gente é violento na covardia, porque isso tudo são ações violentas na covardia.
o uso da força sobre aquele que não pode se defender. E não tem, naquele momento, ninguém que defenda eles daqueles. Então, é uma violência gratuita, pura, de instinto realmente de selvageria, que ainda não foi domado na evolução humana. E é triste a gente ver isso no ser humano. Alan, eu cheguei a ver alguns comentários de pessoas, porque os moradores ali daquela região se organizaram, fizeram uma passeata, fizeram cartazes, fizeram camisetas. Eu já vi logo algumas pessoas se levantando contra, falando, onde já se viu, porque quando morre uma pessoa isso não acontece. Muito pelo contrário, a gente tem que defender, sim, esses atos, né? Essas manifestações, porque as pessoas estão fartas disso. Né? E tanto quando acontece com um ser humano, também com uma criança ou com um adulto, seja como for, chegou um momento em que a sociedade não pode mais aceitar nenhuma forma de violência. Você colocou muito bem, a violência muitas vezes é necessária, está na natureza, como meio de defesa, ou como meio de sobrevivência. Muitas vezes um animal precisa atacar outro, um predador precisa atacar um outro animal para que ele possa sobreviver, para que ele possa manter a sua espécie viva. Isso é da natureza. O ser humano, ele evoluiu, ele tem outras formas de obter o seu alimento. Ele tem a agricultura, ele tem a pecuária, ele tem outras maneiras de se manter vivo. Então ele não precisa lançar mão dessa violência para poder sobreviver. Então essa violência que você está dizendo, essa violência gratuita, ela realmente tem que nos enojar. A gente não pode aceitar, naturalizar isso. Para Allan Kardec, os animais não têm espírito. Agora vamos falar dos cachorros. Poxa vida, mas falando assim, dá a impressão que a gente está transformando os cachorrinhos como se fosse uma máquina ali, né? E eu sei, a pessoa está ouvindo a gente vai dizer agora lá em casa, não, o meu tem. O meu tem, porque quando eu falo com ele parece que ele me escuta, ele me entende. E de fato, quando Kardec fala em espírito, ele fala em consciência humana. Porque Kardec chama de individualizada. Porque Kardec chama de espírito, o espírito humano. Então, espírito, só o ser humano é que tem. Os outros animais possuem o que ele vai chamar de princípio inteligente, que é, na verdade, uma forma anterior do espírito. Esse princípio inteligente que habita a partir até dos vegetais, dos minerais, dos vegetais, dos animais inferiores, né, dos répteis, depois dos mamíferos, até chegar nos primatas e até chegar no ser humano. Então veja, é um princípio inteligente que vai evoluindo. A gente pode entender que o cãozinho ele está a um passo, né, porque a própria convivência desse animal dentro da casa, lá, ele entende os horários, ele entende a rotina da família, ele entende o sentimento. Quando você chega na tua casa muito triste, né, com algum problema, o seu cãozinho vai logo subir no seu colo, parece que ele compreende, e você sente isso, como se ele estivesse te consolando. Muitas pessoas relatam esse tipo de coisa. Então, quando a gente fala que o cachorro não tem espírito, não é que nós estamos diminuindo o animal, muito pelo contrário, né? Nós o consideramos um animal extremamente evoluído, extremamente sensível, senciente, mas não é consciente. Não tem essa individualidade que essa é Deus que nos deu, não é? Isso. Esse princípio inteligente, que podemos chamar de princípio espiritual que existe nos animais, ele sozinho, esse espírito de um cãozinho, não vai ser um espírito humano. É o princípio que um dia vai ser individualizado para se tornar um espírito humano. Esse princípio, o animal, ele é desenvolvido de acordo com o grupo que ele convive. Então, se o seu animal é inteligente, parabéns, você também é inteligente. Porque você aprendeu a ler os sinais dele e na convivência com ele, você tem uma convivência tão próxima que ele começa também a fazer uma leitura sua. Então ele percebe que aquele dia você foi diferente com ele, você o agradou, você brincou com ele, então você está bem. E no dia que você ficou quieto num canto, que não deu atenção para ele, que não brincou com ele, você não está bem. E ele quer a brincadeira, porque ele fica esperando você chegar em casa, que é os momentos de mais felicidade dele. E você não está bem, aí ele vai trazer o brinquedinho para você, ele vai querer chamar a sua atenção para tirar você daquele estado que não é o estado que ele quer que você esteja. E há uma interação de leitura nossa para com os cachorros. Então a gente vai observando e fala assim, olha, ele está me pedindo comida.
Não é, é lógico que ele está sim pedindo comida, mas é que você já entendeu que naquela manifestação é a comida que ele quer, e tem um horário, e tem um monte de hábitos que você foi criando nele. Quanto mais você for gerar hábitos com o seu cãozinho, mais você vai compreender o seu cãozinho, e vice-versa. Então vai haver uma interação com esse animalzinho. E ele dá para você uma atenção gratuita. Ele não espera nada de volta, ele espera comer o cantinho dele lá e ele fica disponível para você. Talvez seja ainda uma forma de nos ensinar a amar rudimentar, porque para amar um ser humano, a gente precisa trocar, a gente precisa entender que o outro tem seus limites também, a gente tem que fazer negociações de convivência que com o animal a gente não tem. Então é muito mais fácil eu desenvolver afeto por um animalzinho que não exige nada de mim, que eu vou impor a ele a minha personalidade e ele vai ter que aceitar, porque é o que ele vai ter, do que conviver e amar um ser humano. Alan, essa semana teve uma amiga, semana passada, que perdeu um cãozinho muito amado, a Pandora. A Pandora que era amiga do Costelinha, do meu Pinscher. E isso acontece hoje, sobretudo, pela forma como nós trouxemos esses animais para dentro das nossas casas, para fazer parte das nossas vidas. Isso muitas vezes, quando esse animal vai embora, ele desencarna, ele precisa partir, porque a vida é limitada para todo mundo aqui na Terra, a vida orgânica, essas pessoas ficam em luto, né? E é um luto verdadeiro, sendo que muitas pessoas têm dificuldade de superar, trazendo um sofrimento profundo, um trauma até mesmo. Então, a gente tem que perguntar. Não estou falando aqui das obras do Chico, tá? Vamos falar de espiritismo kardeciano, kardecista. Segundo as obras de Allan Kardec, onde está a orelha? A orelha já está reencarnado automaticamente num outro animalzinho, talvez num outro cãozinho. Eles não têm tempo de erraticidade, eles reencarnam praticamente automaticamente, né? Porque eles não têm o que fazer no plano espiritual. Porque no plano espiritual a gente vai rever o que a gente fez aqui, o que a gente fez naquela vida, o que a gente pode melhorar, né? A gente vai fazer ali um feedback, né? E como princípio espiritual, ele não precisa desse tempo. Então, ele é reencarnado automaticamente. Ele já passa por um outro processo de reencarnação automaticamente. Então nós não temos o céu, o nosso lar dos cachorros não existe então, né? Não existe nem para o ser humano. Da forma como foi colocado. Espírito não tem CEP. Allan Kardec deixa muito claro que o espírito é errante após a desencarne. Né? Ele não tem um lugar, ele não tem um destino, ele está em erro, ele está vagando. E o espírito do animal, que não é espírito, vamos deixar claro, acabamos de falar só para reforçar, o princípio inteligente, o princípio espiritual que tinha ali naquele animalzinho, ele reencarna, não é nem a palavra, nem é própria usar a palavra reencarna, mas ele reincorpora, né, acho que é melhor, né, ele vai para um outro corpo, esse princípio espiritual, e vai habitar um novo corpo de um outro serzinho. Para continuar o seu processo de aprendizado. Porque não é um processo, aprendizado. não é processo dele, é processo do princípio espiritual. Então, ele não tem consciência. Ele não tem. Por exemplo, tem um filme... Mas aquele princípio vai se apurando. Por exemplo, tem aquele filme lá, acho que Vida de Cachorro, eu não lembro agora. Cão, né? Que ele reencarna, com várias reencarnações. Aquilo não ele é um cão policial. Aquilo não é daquele jeito. Não aquilo lá é uma ficção e fora do conceito espírita. Sim. Aquilo pode ser muito bonitinho, emocionante e sempre é válido a gente sentir essas emoções. Acho que é bem agradável ver um filme daquele, mas não é daquela maneira. Ele não guarda personalidade. Eu lembro daquele filme que ele começa com o próprio cão narrando as suas experiências. Porque eu nasci, não sei lá, eu vi. Então, ele não tem essa consciência de si. Ele não tem individualidade. Mas não significa que ele não tem... veja bem, olha que diferença, né? E Kardec deixa claro isso nas suas obras. Eles têm sentimento? Tem. Durante tem sentimento durante a encarnação. Eles sentem sim. Então, a pergunta fica, eles sofrem? Sofrem. Então, o orelha foi submetido a um sofrimento? Foi submetido. Um cão abandonado sofre? Sofre. Está em estado de sofrimento, de trauma, só que ele não tem consciência individual disso.
portanto ele não tem que expiar e não tem que Ele pagar. não guarda aquilo. Não guarda ele aquilo. não vai ter rancor, ele não vai ter remorso, ele não vai ter esse tipo de sentimento do outro, né? Do ser humano, principalmente. E Kardec vai dizer que tem espíritos que são técnicos, que são responsáveis por esse encaminhamento. Eles têm essa função. Vamos dizer assim, que tem espíritos que têm como responsabilidade acompanhar, né, e dar destino a esses princípios inteligentes. Então eles estão vendo lá uma cadelinha que está no cio, ou que está prenha já, e o cachorrinho desencarnou ali, imediatamente ele vai pegar aquele princípio e vai dirigir, nós não sabemos, é claro, efetivamente como isso ocorre, mas ele vai destinar aquele princípio inteligente do orelha que acabou de desencarnar, está lá na clínica, um pouco antes da eutanásia, e já vai destinar para um filhotinho que vai nascer no ventre de uma outra cadelinha. Então, a gente pode esperar que em alguns meses o orelha está de novo entre nós. E aí, a gente não pode negar que esses Não técnicos... O princípio, o princípio espiritual que habitava que a orelha foi chamado de orelha por alguém. O princípio vai reencarnar, vai estar habitando um outro corpo. O princípio que foi por alguém reconhecido como orelha. Porque, veja, a gente está falando de identidade atribuída, não identidade própria. Não a minha identidade é uma identidade onde eu me reconheço. Mas se você vier falar, ô gordinho, para mim, você está atribuindo uma identidade para mim. Então, assim, o nome orelha é uma identidade que dá a um cão para torná-lo diferente dos demais. Então nós atribuímos identidade a ele, ao animal encarnado. Agora aquele orelha não existe mais. Ele vai nascer, o dono vai, quando ele nascer, vai chamar ele de bigode, não mais de orelha. Não, ou de mas nariz. o orelha não nasce mais. O princípio espiritual dele nasce. Sim, né? Mas é isso que eu estou dizendo. Estamos falando a mesma coisa. Mas talvez eu queira deixar claro que ele não guarda nenhuma lembrança de vida anterior, de experiência anterior. Aquele princípio, ele é novamente iniciado num outro cãozinho. Eu já tenho dúvidas quanto a isso, que ele não guarda nenhuma ele não guarda lembrança consciente. Ele não tem individualidade. Mas o princípio inteligente evolui por isso, né? Ele evolui para que a experiência que ele teve lá torne ele mais capaz, né, até chegar a um ponto em que ele pode receber uma consciência humana. Então, o nome disso é aprendizado por experiência. Então, existe um aprendizado por experiência. É o princípio trabalhado. É o princípio trabalhado. Então, ele vai se depurando também. Isso é pela experiência. Sim, mas aí é desses princípios trabalhados, e a gente não sabe como, que em algum momento Deus vai pega esse princípio, né, e coloca uma consciência. Isso. Então, esse ponto é um ponto ainda obscuro, porque a gente não sabe explicar como funciona. Acontece lá no plano espiritual. É um limite do nosso conhecimento espírita. Essa é uma coisa que nos limita. E a gente sabe que acontece lá no plano espiritual. De que forma, não sei. Mas Deus então vai falar, olha, esse princípio inteligente já animou os minerais onde ele aprendeu, eu estou usando a palavra aprender, não no sentido humano, mas ele aprendeu sobre o magnetismo, sobre a química que une as partículas, os átomos, os quarks e tudo mais. Então ele foi promovido então a se desenvolver nas plantas. Nas plantas, aquele princípio que estava no mineral, ele vai conhecer a sensibilidade, ele vai conhecer a busca por alimento, ele vai reconhecer o sol como fonte de vida. Então, ele está se depurando, até o ponto em que ele vai ser promovido para a vida animal, né? Um peixe. E assim, em cada uma dessas experiências, ele aprende. Um peixe já tem cardumes, ele já tem... né? Então, a partir disso, quando esse princípio inteligente está no auge do seu desenvolvimento, vamos dizer, um cavalo, um macaco, um gorila, não sabemos, é uma especulação, mas quando ele está suficientemente, ele teve o suficiente aprendizado, Deus toma uma porção dele e fala, eu vou colocar aqui uma consciência humana. É que eu vejo diferente isso. Eu vejo como princípio espiritual, esse é o nome que é dado. Esse princípio ele vai sendo desenvolvido, vai sendo elaborado, mas ele não é individualizado em nenhum momento. Essa é uma dúvida minha. Para mim ele é individualizado. Para mim ele não, inclusive está no Livro dos Espíritos que ele só é individualizado e recebe consciência na encarnação de um homem, de um espírito humano.
Então, até naquele momento, ele não segue uma progressão, não é um princípio que vai se desenvolvendo e vai reencarnando. Mas aí a gente está negando o aprendizado. Não está negando, é por princípio. A massa do princípio está se elaborando. Então vamos dizer que Deus tivesse um grande... Igual a monada lá das células. Então vamos dizer que Deus tivesse um grande recipiente. A gente está aqui especulando, tá? Deus tivesse um grande recipiente, uma caixa d'água imensa, onde lá ficasse todos os princípios inteligentes. Pode ser. Entendeu? Juntos, sim, sem nenhuma individualidade. Sim. E aquilo tudo evolui como um todo. Sim. Aquele todo vai evoluindo. Sim, então, por vibrações mentais, por várias maneiras. O orelha desencarna, eu tenho que ter a visão... Ele volta a essa caixa. Exatamente, eu tenho que ter essa visão... maior. Maior, O orelha desencarnou. Ele era o orelha para mim. Ele desencarnou. Aquele princípio que não é a orelha, porque não tem individualidade, volta para esse reservatório comum. Se une a outros princípios inteligentes que vão retornando para lá a cada instante. Então, nesse momento, quantos animais estão desencarnando? Muitos. Voltando, gado, pensa bem hoje nos matadouros. Quantos bois estão desencarnando? Tudo isso está voltando para esse reservatório único, que não tem identidade. A partir de um determinado momento, aquilo é que a gente já não sabe, Deus vai pegar uma porção daquele princípio que está suficientemente já depurado e falar, agora você vai ser um espírito humano. Dá uma consciência para ele. Aí esse sujeito, aí ele vira um sujeito, aí ele olha para ele e fala, opa, eu sou alguém. Eu sou. Quem já leu livros espíritas vai falar, mas aí não, porque eu já li Chico Xavier. E eu já vi que Chico Xavier fala da Bolinha. A Bolinha é uma cachorra que ele teve, e que ele amava, que coçava a barriguinha dela, e que ela morreu. Ele sofreu muito quando ela morreu, e um dia ele foi visitar alguém, essa cachorrinha dessa pessoa foi até ele, pulou no colo dele, e ele fez a mesma brincadeirinha que ele fez com a Bolinha, e a cachorra respondeu da mesma forma, reagiu da mesma forma, e ele teria dito que tratava-se da mesma cachorra que havia reencarnado. Então veja, estamos em Chico Xavier, só que agora a gente está falando, né, toda essa referência que nós trouxemos inicialmente foi a referência de Allan Kardec. E depois a gente tem outras obras que falam disso. E depois tem muitos romances que contam histórias de cães no mundo espiritual, né? Tem passarinhos com ovinhos no plano espiritual, cavalos no plano espiritual. Então, isso não está dentro da obra de Kardec. Né? Não está dentro da obra de Kardec, e a gente tem que deixar isso meio no banho-maria, não pode levar aquilo ao pé da letra, né? Eu acho que os nossos sentimentos, a gente quer reencontrar, assim. A gente quer que seja assim. A gente quer reencontrar aquele cachorrinho que eu convivia e que foi tão bom para mim naqueles anos, eu quero reencontrar outra vez, né, novamente, aquele cachorrinho na figura de outro cachorro, no papel de um outro animalzinho, né? Eu tenho um colega que até falou para mim que o que era o cachorrinho dele hoje é o gatinho dele e tal, porque age igual o cachorro. Ele projeta isso. Agora, né? veja, ele educou os dois. Então é natural que os dois bichinhos vão se comportar meio parecido, porque veio dele o comportamento, os hábitos que ele tinha com um, ele passou para o outro. Então ele consegue, e daí do olhar dele ele vê o mesmo comportamento, mas porque saiu dele. Aquilo não é individualizado, então ele não tem como desenvolver o hábito do outro se alguém não ensinou para ele. Então quem ensinou para ele foi a mesma pessoa. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, um cuidado crítico até, de confundir sentimento de carinho por um animal, que eu também tenho. Gosto muito das minhas cachorrinhas, tenho duas, chego lá em casa, é uma alegria só com elas. Vou sentir muito quando elas não estiverem comigo, mas faz parte do processo biológico. E pela ordem natural das coisas, o tempo de vida deles é mais curto que o nosso. Então, naturalmente, pela ordem natural, elas devem ir primeiro do que eu, acredito. E isso vai me trazer tristeza, vai me trazer uma separação daquelas menininhas lá que eu tenho lá, que chama até de menininhas. É duas cachorrinhas, mas são duas. E outro dia li uma coisa que
que eu achei interessante, que eu acho que ilustra bem o que a gente sente por esses animaizinhos. Que os cachorrinhos seriam mais ou menos como crianças de 2 anos de idade. Crianças de 2 anos de idade é a coisa mais gostosa do mundo, porque ela está aprendendo tudo, ela está experimentando tudo no mundo, não tem ainda, é uma pureza, né? É uma inocência. E talvez toda essa nossa indignação com a violência seja porque é para uma criança de 2 anos. Ele foi violento com uma criança de 2 anos. Ele foi violento com um ser que não tem mais do que a capacidade de uma criança de 2 anos de fugir daquela violência. Ele é submetido à violência daqueles adolescentes e ele morre pela violência dos adolescentes. Então, a gente fica indignado porque lá no nosso coração nós sabemos que esses animaizinhos, eles merecem a proteção que a gente dá a uma criança de 2 anos de idade. São dependentes. São dependentes, Sobretudo esses que a gente traz para dentro de casa, né? Eles não sabem caçar, não sabem... Não tem instinto, eles não sabem atravessar a rua. Não sabem atravessar a rua, exatamente. Né? Diferente de um animal silvestre que vai aprendendo, até o cachorro de rua que vai aprendendo nas pancadas, né? Exatamente. Ele passou na frente de um carro, tomou uma pancada, ele fala, não posso passar na frente desse negócio outra vez, daí vai me bater. E assim ele vai aprendendo. Ele aprendeu a atravessar a rua por sobrevivência. É o que eu mencionei, o aprendizado por experiência. Né? Por experiência, né? Mas daquele princípio que está ali encarnado, né? Mas, aí, Alan, a gente lamenta muito, né? A gente lamenta muito. E a gente fala, né, sobre o Chico com muito carinho, com muito respeito. Sem negar, é claro, toda a contribuição que ele deu para o espiritismo, o trabalho magnífico que ele fez, mas... Como você bem colocou, eu defendo que ele precise ser testado. Né? Esse conhecimento que ele trouxe, que ele acrescentou, esse acréscimo que eu estou dizendo, porque dizem que são obras subsidiárias e obras complementares. Então, subsidiária é o quê? São obras que dão um subsídio, confirmação àquilo que Kardec já tinha tratado. E as obras complementares seriam aquele conhecimento complementar, que complementa algo que Kardec não abordou. Agora, o que é complementar teria que passar pelo crivo da generalidade concordante de Kardec. Concordante, exatamente, da universalidade, médiuns que não se conhecem. E hoje a gente sabe que isso é mais difícil. Muito mais difícil. Muito mais difícil. Pela comunicação, pela internet. E até mesmo, Alain, uma coisa que me incomoda, sabe, dentro do espiritismo, é que o trabalho espírita no tempo de Kardec, as reuniões espíritas onde Kardec obtinha as respostas, muitas vezes Kardec estava lá como um cientista, ou outras pessoas acompanhando ali como um cientista, como um observador rigoroso, criterioso. Hoje, nos grupos mediúnicos, essa figura não pode existir, porque eles dizem o seguinte, que dentro de um grupo mediúnico, todo mundo tem que estar na mesma vibração e tudo mais. Se tiver uma pessoa ali dentro do grupo duvidando, aquilo atrapalha a comunicação do grupo todo. Ou seja, você não pode ter uma pessoa crítica ali para coletar dados científicos que possam ser analisados depois. Então tem que ter ali dentro um cético, na verdade, um cientista cético dentro do grupo mediúnico. E ele não pode atrapalhar o desenvolvimento, como não atrapalhava no tempo de Kardec. Na realidade, a gente sempre fala que tem que ter um dirigente do trabalho mediúnico que não seja médium e que tenha um espírito crítico de análise de tudo. E que possa exercer um trabalho crítico junto a todo o grupo. E o grupo respeita essa posição. Infelizmente, esse elemento não consta dos grupos mediúnicos hoje. Tem o doutrinador e o médium que recebe. E o doutrinador faz meio que esse espírito crítico, mas mais ou menos, porque ele também é doutrinador, então ele também não quer entrar nessa seara. E essa presença hoje ela é pouco usada nos grupos mediúnicos. Por exemplo, vamos fazer um grupo mediúnico para explorar essa questão dos animais, onde a gente vai fazer pergunta, a gente vai explorar, e a gente vai ter um grupo de médiums ali e vai ter do lado um pesquisador. Fala, olha, médium, ele lá é da faculdade, é da universidade, ele só vem aqui para coletar dados. Como que vai ser essas comunicações? Isso. Então, mas ele não participaria só de uma reunião, de vários grupos, de grupos diferentes, levando a mesma pergunta. É o trabalho que Kardec fazia. Só que, como naquela época a comunicação era mais difícil, esse intercâmbio era mais fiel na sua crítica, porque um não falava com o outro e dava para ter esse crivo. Hoje, como a comunicação é muito extensa,
talvez o pesquisador realmente que teria que ir itinerantemente a grupos diversos e diferentes, levando as mesmas perguntas. Não, mas você percebe como isso contraria o que a maioria dos dirigentes hoje falam sobre grupos? Uma pessoa de fora não pode participar. Não pode participar. Isso é um erro, porque nós estamos aqui falando sobre animais baseado na obra de Kardec, mas não avançamos. Uhum. Quando a gente cita aqui, eu citei aqui o Chico Xavier, a gente está falando de uma revelação, de uma fonte única, a gente que não pode confirmar. Ou seja, nós não sabemos, a gente fica num interregno ali, fica no vácuo ali. A gente não pode dizer, porque não avançamos em conhecimento. Ou seja, o espiritismo, como uma ciência, ele tem que avançar. Então esse trabalho científico tem que continuar. Grupos com esse objetivo têm que ser criados. Nós precisamos estudar mais. Precisamos isso, estudar. E muitas outras coisas. E junto com os espíritos. Junto com os espíritos, mas muitos assuntos que precisam ser estudados. Exatamente. Esse foi só um que a gente mencionou, né, sobre os animais. A gente aqui está falando assim, nós somos solidários a qualquer tipo de violência. Solidários não, somos contrários a qualquer tipo de violência e solidários às pessoas que sofrem, aos animais que sofrem violência, porque a violência é algo que nós combatemos. Isso não pode acontecer, isso está errado e muito errado, né? Porque ainda é parte de um animal que está dentro da gente descontrolado. Então a gente tem que realmente avaliar isso socialmente como algo muito negativo. Ficamos aqui compadecidos das pessoas que sentem, sofrem pela perda dos animaizinhos. Eu tive 2 amigas essa semana também que estão passando por essa dor. É difícil, a gente sabe disso, como uma perda, toda perda, né? Que a pessoa usa esse nome, entra num processo de luto. E a gente gostaria de ver a sociedade aprender com esses fatos a tentar achar artifícios e formas educativas para diminuir essa violência, né, Wilson? Pois é. Eu acho que num mundo evoluído, num mundo de regeneração e depois nos mundos felizes, eu fico imaginando, como será? Será que ainda existem animais nos mundos felizes? A gente pode trazer esse assunto num próximo programa. Temos que pensar como que é a nisso. vida, né? Como Kardec trata da vida nos mundos felizes. E tem uma coisa interessante, vamos trazer na próxima abordagem. Kardec faz uma entrevista com um espírito de Júpiter. E é muito interessante, ele fala sobre a sociedade de Júpiter, sobre vários aspectos ali da organização deles. Aí quem está nos ouvindo vai falar, vocês estão malucos? Júpiter não tem ninguém lá. Mas temos que pensar. Tem ninguém, né? Não do jeito que a gente imagina. Não talvez, como a gente não aqui, com né? a nossa forma física, Exato. mas elaborado com a química de lá. Isso. Então são outras questões. Num outro plano muito mais sutil que o nosso. A gente vê uma parte só do plano lá, né? O que é Júpiter pra gente, né? É isso aí. Isso aí. Meu amigo, muito obrigado. Até a próxima. E até a próxima, viu?